Bom dia, aqui está falando é Gil Torquato, presidente da Abranet. Fico muito feliz em estar aqui, né, numa conversa informal e gostosa sobre a internet brasileira, falando um pouquinho sobre a história da internet, na verdade. E comemorando os 30 anos da Abranet, que a gente está concluindo este ano, 2026. Em novembro, a Abranet foi criada de 1996, então estamos completando 30 anos de Abranet. E para nossa felicidade, tenho aqui um convidado especialíssimo, que é o Dr. Caio Túlio Costa. É um amigo de longa data, que eu diria para vocês que se tem alguém que conhece a história da internet, está aqui do meu lado, Caio Túlio. Obrigado, Caio, por ter vindo bater um papo com a gente aí. Eu que te agradeço, Gil. E parabéns pelos 30 anos da Abranet. Parabéns mesmo, quer dizer, uma você entidade participou desde o início, você sabe o que é. Importantíssima, desde o início. Sim. Tem a mesma idade que o UOL. Exatamente. O UOL é de abril, né, de 96, de e a Abranet é de novembro de 96. Parabéns. E a gente, quando estava ali no UOL, sempre apoiamos a Abranet. É verdade. Acho que fomos um dos Pioneiros, primeiros. né? Os primeiros ali. Apoio. O Tavares, lembra do Tavares? Antônio Tavares. Isso. Aliás, vai estar aqui com a gente também, batendo papo. Tá lá, firme e forte. Firme. Nosso português. Grande figura, né? Que bacana. Caio, eu vou começar a conversa fazendo um pequeno retrospecto sobre o protocolo TCP, que na verdade naquela época era TCP, não era TCP/IP quando surgiu. Que era um protocolo que começou sendo desenvolvido nos Estados Unidos, que tinha um objetivo militar. Exato. Estou falando da década de 60. O curioso é que o TCP significa Transmission, né? O T é Transmission, se não me engano, era Transmission Control Protocol. E o curioso era o seguinte, uso militar por quê? Porque quando você tinha uma ameaça de guerra ou qualquer conflito numa região, num país, você tinha que transferir as informações daquele país para outra região para ficar salva. E há informações de uma forma geral, né? Informações das pessoas, dos dados do governo, etc, etc. Então o objetivo inicial era esse, era transferir dados de um local para o outro para tornar mais seguro, né? Isso estou falando então no início da década de 60, 70. Quando chegou na década de 80, se abriu o protocolo para o uso acadêmico. Isso. Não é isso? As universidades do mundo trocavam informações, se comunicavam através desse protocolo. Anos 90, quando chegou meados dos anos 90, ele foi aberto para o uso comercial. Exato. Aí nós estamos falando de 95, 94, 95. Aqui no Brasil você tinha a RNP, Rede Nacional de Pesquisas, que já usava questões acadêmicas, mas que a gente já tinha uma certa familiaridade aqui no Brasil com relação ao protocolo. E na verdade aí se tornou o protocolo TCP/IP, e é claro, com a evolução principalmente das telecomunicações, começou a se ter mais condições de ter a interatividade, o ir e voltar, né, das informações. E aí que surgiu a página web. Exatamente, foi exatamente esse período. Antes ele era só texto. Isso. E aí passou a ter imagem também. Exatamente. Aí estamos em 95, 96, e aí surge a oportunidade de a gente abrir esse mercado no Brasil. E uma pessoa, na minha opinião, fundamental para todo esse processo foi um ministro das telecomunicações, saudoso Sérgio Mota. Sérgio Mota. O Serjão. Sérgio. Chamavam ele Trator, lembra? Era um trator, mas ele era um trator. Era um trator. Ele era ministro das telecomunicações do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele foi, estrategicamente, para a internet no Brasil, ele foi fundamental, como você disse. Sim. Porque ele permitiu que empresas privadas pudessem dar acesso à internet. Exatamente. Ele sofreu uma pressão enorme na época do sistema Telebrás, principalmente a Embratel. A Embratel queria, naquela ocasião, ser a dona do backbone. Exatamente. E ele não permitiu. Então ele foi fundamental, você tem toda a razão, né? Bom, aí surgiu o UOL, né? Aí surgiu o UOL. Conta um pouquinho, desde o início, como é que... O UOL, a gente começou a trabalhar no UOL em 95. Uhum. O Luiz Frias, né, que já era presidente da Folha, leu o livro do Nicolas Negroponte, sim, que mostrava que dali para frente, toda a comunicação, tudo que fosse relativo à comunicação, podia ser feito de forma digital. Sim. Quer dizer, se você vende água, você não vai conseguir vender água digital, mas se você vende um livro, você pode vender de forma digital.
alguns anos depois, É verdade. tremendamente a mídia, a indústria Sim, de mídia de mídia tradicional. mundial, Sim, tradicional. sim. A hora que ele viu aquilo no livro, ele falou, vou atrás disso. Aham, Né? E eu estava naquela época na revista da Folha. aham, lembro. Aí ele Você era me chamou- publisher da revista da Folha. Isso. Eu lembro disso. É. Aham. Me chamou, me deu o livro para ler Uhum. e falou, nós vamos fazer isso. Aí eu já estava mais ou menos à vontade com alguns produtos que não tinham internet, mas que eram de uso para computador. Aham, aham. Quando eu era correspondente da Folha em Paris, eu usava a CompuServe. Ah, perfeito. Que Que era uma BBS, né, que a gente chamava. era uma né? BBS. Isso. Bulletin Board System. Board System, exato. Exato. Aí, Que na verdade eram redes privadas de internet. Elas eram Exatamente. fechadas, né? Exato. Fechadas. Comunidades. Exato. comunidades fechadas. Exato. Aliás, eu fui o primeiro correspondente da Folha a usar computador. Olha. E transmitia via Infonet. Ah, que ano é isso, cara? Isso é 88. Deus. 88, 89. Olha só. Fazia chat com o pessoal da tecnologia. Tal. Já Aí estava na tua veia isso, hein? aposentei o Telex, que estava aí, cara. Opa. Enfim. Isso só para ressaltar, de certa forma, que tudo começou por conta de uma leitura importante, de um livro importante. Sem dúvida. Negroponte. E da existência de uma infra de comunicação Aham. capaz de dar sentido ao conteúdo que você iria usar. Perfeito. Foi aí que a gente conheceu a CompuServe, conheceu a Prod, conheceu a American Online. Exatamente. Você estava na primeira reunião, Tava. na primeira viagem que fizemos. Sim, exatamente. Você, o Pestana, o engenheiro Pedro, o Isso. Luiz e eu. Isso, Nós fizemos um périplo pelos Estados Unidos, exato. para entender como é que a American Online funcionava, como é que naquela época a Microsoft queria lançar um Isso. serviço igual ao da American Online. Fomos na Prod, tentamos fazer acordo com a IBM. Com a IBM, eu Fizemos lembro 12 reuniões com a IBM, todas iguais. E não deu certo. Não dava. Eram todas com pessoas diferentes e o mesmo assunto, que era, a gente quer o apoio de vocês têm aí experiência com a Prod, que nasceu muito antes do tempo, mas era para vender produtos, era o e-commerce antes do próprio e-commerce. A gente definiu que a American Online iria ser o nosso grande benchmarking. Sim. Aí fomos lá. Lembro. Fomos lá, depois o Luiz chegou a ter conversas com o Steve Case, o Bob Pittman. Bob Pittman, Que tinha um olho de vidro. Ele fazia reunião conversando e batendo o lápis no olho de vidro. Né? Era uma figura. É o cara que inventou a MTV. Exatamente. Olha só aqui. Bom, mas aí chegamos lá e falamos, não, queremos nos associar, que queremos vocês como sócio no Brasil. Exato. Né? Não, estamos pensando em ir para a América Latina, sem problema nenhum. Vamos lá e nós precisamos que vocês coloquem $100 milhões. Só isso. Só. Aí a gente disse, não temos. E eu me lembro também que ele falou o seguinte, que naquela época acho que eles estavam entrando no Japão, né? Japão, ele falou assim, não, primeiro eu vou para o primeiro mundo, depois eu vou pensar em Exatamente, bem lembrado. Bem lembrado. Mas bom, enfim. mas aí transformamos a AOL no nosso benchmarking mesmo. Exato. No sentido de procurar fazer tudo que ele estava fazendo. Com uma discordância estratégica, que era a American Online era uma BBS, portanto o sistema de comunicação dele era um sistema proprietário. Isso. Nós olhando aquilo, vimos que ia levar muito tempo, ia ficar muito caro da gente construir uma BBS no Brasil. Exato. E mesmo que a gente comprasse uma BBS, como a Mandic, a Notecnet, etc., eram muito pequenas. Então, precisava de algo que fosse robusto. E aí tomamos a primeira grande decisão estratégica, que foi um achado, que a gente não vai construir uma BBS e vamos fazer tudo via internet. Exato.
Ou seja, a American Online, até por ser uma BBS, ela teve que se adaptar para poder... Ela veio depois, 2 anos depois que ela virou. E a gente já nasceu no mundo da internet. Já nasceu na internet. Com a interatividade. Exatamente. Isso foi... Fundamental. Fundamental para a história do UOL e para o sucesso do UOL. Você tem toda a razão. Quanto à American Online, eles cometeram um erro brutal. Que aí arrumaram um sócio, que era o Grupo Cisneros da Venezuela, que pôs os 100 milhões. Isso. E aí tornaram público que tinham aquilo, que tinham esse sócio, tinha 100 milhões, e que em 12 meses estariam no Brasil. O que permitiu que a gente tivesse 1 ano para preparar a recepção. Welcome to Vietnam? Exatamente. Lembro disso. Esse era o plano. O título do nosso planejamento era Welcome to Vietnam. Exatamente. Uhum. E a gente se reuniu durante 2 meses com as pessoas-chave da empresa para elaborar o plano. E o plano tinha de tudo, né? Quer dizer, não deixava nada de fora. Quer dizer, com quem que a gente ia fazer contratos de conteúdo, com quem que a gente ia fazer contratos de e-commerce, com quem que a gente iria, como é que a gente ia fazer a bilhetagem. A gente já sabia que não podia cobrar por boleto, tinha que ser cartão de crédito, enfim, e na parte jurídica ter os contratos todos com multa alta, para que ele não pudesse roubar. Exato. Ou seja, fechar o mercado, tentar isolar o possível. Inclusive, prevíamos até a possibilidade de irem lá e desligar os servidores do UOL. Então, tinha toda uma questão de segurança. Aí, gerador para energia elétrica, se cortassem. Enfim. E ela chegou e aí, em vez de fazer aquilo que a gente tinha feito o seguinte exercício. Se a American Online conhecesse o UOL tão bem quanto a gente conhece, o que ela faria para pegar o nosso mercado? Lembro disso. Que é o plano Welcome to Vietnam. Exato. E aí ela chegou e, por incrível que pareça, começou a cometer um erro atrás do outro. Exatamente. O primeiro grande erro eles faziam autenticação do cliente nos Estados Unidos. Então, a demora na autenticação era enorme, porque tinha que passar muitos nós. Então, o cara chegava, punha o nome de acesso e o password, e aquilo, para permitir que ele pudesse navegar dentro da American Online, tinha que ir para todos os cabos, todos os nós, até chegar lá na Virgínia, exatamente onde ele estava, fazer a autenticação e devolver e liberar. Delay absurdo. É lento. Claro. Muito lento. E todo o nosso negócio era fazer tudo muito rápido. E o primeiro presidente da American Online no Brasil foi o Francisco Loureiro, lembra? Que veio da Global One. Exatamente. Que era, imagine vocês, tinha uma rede que era France Telecom, Deutsche Telekom e Sprint. Juntas, criaram um consórcio chamado Global One. E no Brasil, e a ideia era justamente criarem redes de IPs no mundo, né? E nos países em que o sócio seria oriundo, então, por exemplo, nos Estados Unidos, o Sprint era de lá, então você não podia fazer a operação nos Estados Unidos. Mas fora dos Estados Unidos poderiam fazer. Assim como, enfim, nos outros países que as empresas tinham, os sócios eram de origem. E achei aquele um projeto fantástico. E o presidente da Global One era o Francisco Loureiro, que depois foi para ser presidente da American Online nesse início. Exatamente. Que lançou os CDs de acesso. Sabe quem indicou ele, né, para EOL? Fui eu. Você? Não sabia, essa eu não sabia, Caio. A Fátima Zorzato, olha que é uma grande headhunter, me ligou, procurou para saber o que eu achava dele. Aí eu... E você endossou? Endossei. Claro. Não, ele tinha conhecimento. A gente fez grandes negócios com ele na Global One. Mas, enfim, só para acabar a história da American Online. Como ela vinha com 100 milhões, a gente tinha 1 ano para buscar 100 milhões também. Aí decidimos, né, agora nós vamos atrás. O Luiz foi atrás e conseguiu. Exato. E conseguiu os 100 milhões, o que permitiu o nosso crescimento. Exatamente. Né? Ou seja, estavam preparados para encarar... Estavam preparados ao ponto de a American Online teve um problemão quando chegou em 900 mil assinantes. Caiu todo o sistema. Aí eu cheguei para o Daniel Amaral, nosso tecnologia. CTO, né? Que olha, se prepare porque com 900 mil vai cair tudo. Aconteceu na American Online, você leu no livro, né? Aí
Ele começou a preparar, tal. Chegou em 900 mil, caiu. Era uma praga, então, né? Era uma praga. A praga dos 900 mil. Mas a gente, em sabendo antes, conseguimos corrigir imediatamente. Claro, né? claro. Então, enfim, esse era o primórdio. Lembra, Caio, falando sobre essa época, lembra da Star Media, não? Lembro da Star Media. Espuelas, quando ela comprou o KD. O KD, é verdade. Eu dei uma declaração naquela época, que era o Roto comprando o esfarrapado. Genial. A Star Media foi uma pedra no calçado, porque ela fez um IPO. Sim. E pegou muito dinheiro. 3 bilhões de dólares, né? Conseguiram o valuation na época. Acho que era. O valuation deles. 3 bi de dólar na época. Foi isso, na época. Não estou lembrando. Nossa Senhora. Foi. E aí pegaram uma parte primária na companhia. Dizia que ela era a líder da América Latina. Não tinha nada. Que era líder no Brasil. E não tinha nada, era uma fumaça. Fumaça total. Né? E, enfim. E deu no que deu. Deu no que deu. Acabou. Agora, um diferencial que você há de concordar comigo, que a gente tinha perante esses concorrentes, era que a gente produzia o próprio conteúdo. A gente não era só empacotador de conteúdo. Como era a American Online. A American Online era um grande BBS que abraçou o mundo internet. Ela não produzia conteúdo. Mas ela não produzia conteúdo. E a gente produzia o próprio conteúdo. Isso foi um diferencial, na minha opinião, que nos dava um DNA diferente dos outros players. Bom. Agora, você teve depois o Terra. Sim, aí sim tinha também produção de conteúdo, que já vinha da época da RBS, né, que era o ZAS. No TecNet, ZAS, e depois Telefônica comprou o ZAS, mas manteve toda a direção. A Silvia, o Marcelo, o Lacerda, se mantiveram, e o Preto, eram sócios que venderam as participações deles, mas continuaram no projeto com a Telefônica. Foi um grande concorrente, aliás, existe até hoje. Foi um concorrente sério. Importante. Importante. Mas dentro dos grandes paradigmas, a gente tinha o nosso conteúdo e tinha dentro do sistema, começamos com a revista Isto É, depois fizemos Sociedade com a Abril, mas enfim, um grande diferencial e o que trouxe a maior parte da audiência para o UOL foi o bate-papo. Sim. Eu me lembro, a gente atrasou um pouco o nascimento do UOL na rede, exatamente porque estávamos finalizando o software do bate-papo. A gente comprou um software canadense, que a Star Media foi lá e comprou depois e mandou uma carta, inclusive, fechando o contrato com o UOL. Só que eles não sabiam que eu já tinha substituído MagmaCon, que era a empresa. Já tínhamos feito outro sistema. Já estava um passo assim, além, né? Exato. E aí estreamos no dia 28 de abril de 96, com o bate-papo, com a Folha, com a Isto É, com os dicionários Michaelis, lembra dele? Lembra. Um pouquinho depois já ia ter o e-commerce do Pão de Açúcar, que a gente fez, o primeiro e-commerce dele. É verdade. Enfim, e nesse primeiro dia, as pessoas descobriram o bate-papo. Sim. No domingo, a gente botou no ar, era 4 da manhã, da madrugada de domingo. Fui para casa dormir. Depois acordei e fui ver o UOL como é que estava, e as pessoas falando, esse UOL é maravilhoso, esse bate-papo é uma coisa extraordinária. Que era uma novidade, né? Era uma novidade absurda. Que a American Online tinha. Exato. Era o chat da American Online. Mas digo, no Brasil era uma grande novidade. No Brasil, uma novidade total. Exato. A gente não podia ter feito aquilo sem isso. Então, acho que isso foi... Eu acho que você coloca como fundamental, que é o conteúdo, engloba ter o bate-papo. Sem dúvida. Que era um tipo de... Que era uma ferramenta. Que era uma ferramenta que virou a nossa novela das 9. Exatamente. Até hoje é tão importante para o UOL, viu? É muito importante para o UOL. Foi isso. Que bacana, que bacana. Bom, aí depois, Caio, eu queria que você me lembrasse uma coisa. Já tentando pular um pouquinho para frente no tempo. Bom, primeiro a gente tinha a questão do gargalo da infraestrutura, né? Que era um problema sério que a gente tinha, porque a Global One, que era esse consórcio maravilhoso com grandes empresas de telecomunicações do mundo, por mais poderoso que esse consórcio existia, né? Que era, ele tinha suas limitações. E eu me lembro que o Loureiro, eu falava para ele assim, eu quero um POP, um ponto de presença lá em Manaus. Eu falava isso para provocar, para ver quanto que custava esse ponto de presença em Manaus. Ele vinha com um preço assim absurdo.
Aí eu falava para ele, bom, então é o seguinte, na época a gente cobrava, sei lá, 200 e tantos reais, 300 reais por mês por assinante, olha só, era isso que custava na época. Eu falava para ele, então o limite era eu te pagar todos esses 300 reais, né, para você, te dou esse dinheiro, mas me viabiliza o POP em Manaus. E ele não conseguia, ele ficava basicamente em São Paulo, Rio, Brasília, ficamos 5 pontos de presença. Tinha um cronograma, ele não conseguiu fazer nada. Nada, não conseguia. Porque tinha dificuldade de conseguir linhas telefônicas, tinha lá, eu até entendia. Porque não esqueçam que tudo isso foi antes da privatização do sistema Telebrás. Então, você tinha que falar com as estatais, tinha que falar com 27 estatais do Brasil. Você tinha que alugar uma sala, exato, colocar ar-condicionado, isso, fazer uma ligação de rede com o sistema telefônico local. Exatamente. Ou seja... E comprar os servidores. O servidor de comunicação. E pagar o aluguel da sala. Exatamente. Ou seja, era caro e bem difícil de fazer. Aí, vendo essa dificuldade que a Global One tinha de expandir, a gente foi atrás do nosso querido Bradesco. Isso. Né? Que aí, qual era a ideia? A ideia era criar uma sociedade com o Bradesco, porque o Bradesco tinha uma demanda por internet, por conectividade absurda. Para todas as redes de bancos, né, de agências que eles tinham, eram todas elas conectadas, obviamente. E eles tinham dificuldade de conseguir expandir essa rede. Era o Bradesco, hein? Se não fosse o maior, estava ali no top 3 dos maiores consumidores de telecomunicações do Brasil. Sabendo disso, fomos conversar com o Bradesco, que tinha uma boa relação com a gente, sempre teve, né? Sempre teve. Fomos lá eu fui falar com o Dorival Bianchi, nunca me esqueço disso. O Dorival era um diretor executivo do banco. Só sem cortar. Ele já era anunciante. Já era Os anunciante dois primeiros anunciantes do primeiro dia eram o Bradesco e a GM. E a GM, olha, a GM eu não lembrava, o Bradesco eu lembrava. Bom, mas enfim, aí eu fui falar com o Dorival e disse para ele, olha, vamos montar um backbone juntos, né? Uma empresa, nós batizamos a empresa de Acesso Net, propusemos ele uma sociedade. E naquela época, porque o Bradesco estava numa fase de expansão de negócios em vários segmentos, não só financeiros, mas na época eu fiquei frustrado, porém, depois, engenheiro de obra pronta, hoje foi a melhor coisa que aconteceu. O Bradesco nos procurou e disse o seguinte, olha, a gente não tem condições mais de fazer esse tipo de investimento, porque nós estamos justamente fazendo o contrário agora, desinvestindo, focando, voltando para o nosso core, que seria mercado financeiro. Aí eu fiquei chateado ali na reunião com o Dorival, falei, pô, Dorival, então você precisa me ajudar pelo menos a eu poder montar essa rede e poder te ajudar nas conexões que você precisa ampliar dos tuas agências. Aí ele falou, Gil, claro, com uma condição. Ele deu uma condição. A condição é que a gente contratasse a Scopus, que era a empresa de tecnologia do Bradesco, para que pudesse pelo menos ter acesso às agências de madrugada, se você precisasse ter algum problema, tinha a chave, que era o gerente da Scopus, que era do grupo, né? Do grupo Bradesco, sim. que tivesse que abrir. Eu falei, claro, isso não é problema, tal, e contratamos a Scopus para abrir e fechar a porta, para a gente, de madrugada, das agências, e montamos 46 pontos de presença assim. Em junho de 90, nós criamos a Sonet em julho de 97. Foi dentro de um ano que a EOL pediu para chegar. Foi nesse período, né? A gente fez antes. Olha que bacana. Bom, e aí nós criamos a rede total, fomos atrás de todos os... Aí dá para escrever um livro sobre as conversas com os presidentes das teles locais, desde um Álvaro Dias, que era presidente da Telpar. Sim, né? sim. Enfim, depois eu conto que coisas curiosas aconteceram durante esse período todo. E aí nós conseguimos fazer o UOL. Foi o maior crescimento do UOL num ano, foi naquele ano que a gente... A gente bateu todas as metas ali possíveis e imagináveis, com Acesso Net. Com Acesso Net, foi muito bacana, foi importante também. Bom, e aí estamos chegando nos 2000, Caio. IG, acesso gratuito. Conta um pouquinho, como é que na época a gente encarou esse problema? Que virou um problema, na verdade. O nosso publicitário era o Nizam Guanais. Sim. E um certo dia ele fez uma campanha maravilhosa de lançamento. Sim, que UOL. até hoje é um exemplo de uma boa campanha. Sim, premiada, etc. Do UOL. A maior revolução depois de Gutenberg, era um negócio página inteira, muito, muito legal. Aí o Nizam, que era o nosso publicitário com a sua agência, veio dizer, olha, eu não posso mais trabalhar com vocês. Eu vou fazer algo semelhante aí ao que vocês estão fazendo e vou ter que sair. Aí
a gente falou, tudo bem, mas então acaba aqui esse trabalho. Falei, não posso, vou pôr o Sérgio Valente para fazer e tal. E saiu. E um ano depois, eles vêm com o IG, que era de acesso gratuito à internet. Nós já estávamos... É o seguinte, o SBT, alguns meses antes, tinha lançado o Sol. E na época a gente cobrava R$56 por mês, e o Sol veio cobrando 35, né? 35. Então nós tivemos que passar o UOL para 35. Exatamente, eu lembro disso. Aí vem o Nizam com o IG, que era de graça. Exatamente. Totalmente de graça. Por quê? Eu queria que o Gil explicasse. Então, eu vou te entrevistar aqui. Então vai lá, manda para mim. Explica por quê, como que era a questão do acesso gratuito. Como é que a empresa era remunerada. Perfeito. Sem ter que cobrar Receita, do né? cliente. Pois é, o curioso é o seguinte, como dizia o seu Frias, nada é de graça nessa vida, né? Alguém estava pagando essa conta. E na época tinha um fenômeno chamado sumidouro de tráfego, não sei se você lembra. Sim, né? sim. Que significava, de uma forma simples, o seguinte: a internet, a conexão média da internet durava 20 minutos, meia hora, cada conexão, que era acesso discado, não esqueça disso, era acesso discado. E as regras que existiam na época, que foram regras, que eram as mesmas regras para o serviço de voz, ela dizia o seguinte: quando você tinha uma ligação, uma interconexão da tua ligação de voz ou de internet, não importa, porque dados trafegavam na mesma coisa, né? A partir do 6º minuto que você estava conectado, tudo que a empresa que estaria fornecendo a tua conexão local, por exemplo, telefônica, você vai ligar para o Rio de Janeiro, tudo que a empresa telefônica recebia por essa conexão do consumidor final, depois de 6 minutos, ela tinha que pagar, o valor corresponderia a ela pagar para a Telemar, no caso, na época, por essa conexão. O que significa dizer o seguinte: para a Foz, que a ligação durava 2, 3 minutos, isso não era problema, interconexão. Mas quando você tinha acesso à internet, que aí tinha meia hora de conexão para cada uma das conexões, você fazia com que a empresa incumbent, a telefônica nesse caso, nesse meu exemplo, ela tivesse que pagar de interconexão mais para a Telemar do que ela recebia do consumidor local. Ou seja, seria um prejuízo absurdo. Nós fizemos uma análise na época das nossas conexões que nós tínhamos, nós poderíamos gerar de sumidouro de tráfego, ou seja, de roubada de dinheiro de um lado para o outro, algo em torno de 1 bilhão de moeda local. Eu acho que já era reais, mas enfim, 1 bilhão de reais na época. Era reais. Era reais, que a gente provocaria nesse mercado. Isso fez com que as telcos, as telefônicas locais, Telefônica, Telemar, Brasil Telecom na época, tivessem interesse em manter o tráfego com elas e não mais permitir que você fizesse essa interconexão. E aí, para isso, eles tinham que montar os pontos locais. A própria Telemar montou aqui em São Paulo, na Vila Maria, se me falha a memória, uma central deles, para que as conexões viessem para eles mesmos e não fossem roubados, sumidouro, para a Telefônica. E aí isso abriu uma grande oportunidade para a gente, né? Por quê? Porque o nosso principal custo na época era telecomunicações. Era telecomunicações. Era mais do que a folha de pagamento. O backbone e o acesso. Eu me lembro que uma vez um pessoal da Embratel, que era Telmex, que comprou, né? Antes da Telmex, desculpa, os americanos, o WorldCom, tinha comprado, e tinha um diretor mexicano que ficava aqui no Brasil, ele falava assim para mim com todo orgulho, almoçando, ele falava assim: você, Gil, está entre os 3 maiores clientes meus. Eu olhava aquilo e falava: puta, que situação. Ou seja, nós éramos um dos maiores consumidores de telecomunicações do Brasil. Estava brigando com o Bradesco e com o Itaú, para vocês terem uma ideia. O Banco do Brasil. O Brasil, Bradesco, Itaú e nós ali no meio. Eu falava: puta, que desgraça, né? Olha o que eu estou pagando de custo de telecomunicações. Era um absurdo. Do dia para a noite, com o sumidor de tráfego, as telcos nos procuraram dizendo o seguinte: eu quero que vocês mantenham o tráfego na minha rede, ou seja, as minhas linhas telefônicas têm que ser usadas por esses números, tem que ser meu. E eu vou te remunerar por isso. E eu vou te remunerar por isso. E aí que a gente fez, do dia para a noite, aí já estamos falando em 2020. Não, aí o IG veio com isso. O IG, esse era o modelo do IG. Esse nasceu, Era para proteger o tráfego para a Telemar, no caso, que era a dona. Exatamente. Esse era o espírito que estava por trás. Ou seja, na verdade, o consumidor de telecomunicações, de telefonia, estava pagando essa conta para as telcos. E isso abriu essa oportunidade que a gente, inclusive, abraçou com muita
profundidade e migramos nossa rede para as redes locais da Telefônica, do Brasil Telecom, da Telemar, e com isso a gente economizou, aí tornamos a empresa break-even em 2003. E aí fizemos uma empresa de acesso gratuito também. Net gratuita? É. Lançamos a net gratuita. Isso eu estava à frente desse projeto, eu me lembro, se você me permite, que a gente, depois de 9 meses, a gente fechou essa empresa. Porque a gente achava que aquilo era uma coisa que não tinha fazer. Não, e o sumidor de tráfego tinha data para acabar. Tinha. Que eram 2 anos. Porque as regras estavam migrando, né? Exatamente. Eles iam transferir dados não podia ser mais tratado como voz, como é nessa relação. Exatamente. Então era isso, tinha um cronograma ali. Então e aí nós lançamos a net gratuita mais para poder estar nos sentindo o mercado. 9 meses depois chamamos a imprensa e falamos o seguinte: estou anunciando que estamos fechando a companhia. Ninguém entendeu, os jornalistas falaram, mas você está anunciando, veio fazer uma coletiva para dizer que está fechando a empresa? Eu falei, sim, porque esse modelo não para em pé. Aí explicamos que o modelo não parava em pé. E que tinha data para acabar. Exato, e tinha data para acabar, exatamente, foi isso. Então esse foi o IG. Algum tempo depois que quando eu saí do UOL, eu tive que ficar Sim. uma quarentena ali de 18 meses. Mas assim que acabou a quarentena, eu fui convidado para ir presidir o IG. Sim. E que já não tinha a grana do sumidor de tráfego. Do sumidor de tráfego. Mas fizemos um trabalho maravilhoso. Sim. Quando eu assumi o IG, ele estava faturando 150 milhões. Uhum. 3 anos depois, quando ele foi vendido pela Brasil Telecom para a Telemar... porque nessa época já era Brasil Telecom. Exato. Né? Ele faturou 460 milhões. Olha só, interessante. Tudo com... Que ano era isso, Caio, mais ou menos? Você tá falando Foi 2005. Tá. 2005, 2006... Por ali. 2006, 2005 para 2006, 2007, 2008, 2009. Entendi. Quando foi vendido. Perfeito. Aí o UOL fez o IPO nesse período. Na época ele não tinha posição de conteúdo, estava quarto, quinto lugar. Sim. E levamos o IG para 2º lugar. Sim. E o mote lá era passar o UOL. Mas aí ele foi vendido. Sim. E aí não deu para passar o UOL. E o UOL em 2005 foi aberta, né, a empresa para a Bolsa, fez o IPO, aqui no Brasil mesmo. E depois nós fechamos em 2010 o capital. Exato. Novamente. Ficamos 5 anos com a empresa aberta e depois nós fechamos. Mas foi um período curioso. E o pessoal da Globo.com, nunca me esqueço disso, eles falavam o seguinte: toda vez que aí nós tínhamos que abrir os dados, né? Que até então era privada, não precisava, mas a cada trimestre tinha que dar os resultados. Toda vez que dava resultado, me ligavam da Globo, falando assim: puta, Gil, pelo amor de Deus, vai ter reunião hoje aqui, eu vou ter que justificar por que vocês cresceram tanto e a gente não cresceu. Era muito interessante. Mas enfim, Caio, me conta um episódio que eu achei que foi um marco para nós também, que foi o 11 de setembro. Ixi, Torre esse Gêmeas. Espetáculo de conteúdo, né? Todo mundo lembra onde estava nesse dia. Eu lembro que a gente falou muito naquele dia, lembra? Lembro. Eu tinha ido visitar o professor Nasser no Objetivo, estava lá com ele estava vendo a televisão lá, e a gente falava um pouco sobre isso também. Mas conta um pouco do teu lado lá, como é que foi? Não, a gente estava aqui e aí começamos a ver que um avião tinha batido na Torre Gêmea, numa das torres. Aí ligamos a televisão e aí começamos a cobrir em tempo real. Sim. O que estava acontecendo ali. Isso foi Porque foi dia de semana, foi acho que terça-feira. Foi uma terça-feira. Não é, eu sei que não e era... horário comercial, era de manhã. Era de manhã, De manhã. Umas 10, 11 horas, né? Eu lembro disso. E aquilo veio mostrar a enorme capacidade de um produto como aquele de participar de coberturas em tempo real. Exatamente. Né? Que era uma coisa que o rádio conseguia fazer até então, o jornal não, porque no dia seguinte tinha que imprimir. E a televisão podia fazer, e tanto que estava fazendo, e era a fonte nossa. Você não precisava alguém dizer que entrou um avião, a gente viu o avião entrar, o segundo, né? Sim, o primeiro ninguém viu. Porque depois que ele entrou o primeiro, que passaram a televisionar.
Isso. Enfim, são Lembra vários que episódios. Teve aquele da TAM também, que foi... Ah, sim, também foi outro episódio. Mas eu me lembro que nesse dia do 11 de setembro, todos os outros portais não seguraram o tráfego, porque era um tráfego simultâneo, as pessoas queriam se informar através da internet, e cada vez que a gente percebia que caía a Terra, caía a Globo, caía todos, a gente aumentava a audiência do UOL. Lembra disso? Isso. Naquele dia, certamente, a gente segurou 100% da audiência da internet brasileira 100%. no único portal. Foi um marco para a nossa história lá, né? Foi interessante. Foi exatamente. É isso aí. Bom, Caio, aí eu tenho tantas coisas para falar com você, já que você é uma enciclopédia aí viva e atuante. A gente tem vários acontecimentos durante essa trajetória nossa. Vou te contar só algumas coisas que até com algumas datas que foram surgindo, né? Então, por exemplo, Submarino surgiu em 99, era um dos pioneiros também, né, na área de e-commerce, né? Americanas em 99 também. Mercado Livre em 99 também, aqui no Brasil. Mercado Livre aqui no Brasil em 99. Napster, lembra do Napster? Napster. Napster foi outra coisa curiosa. Aliás, nós criamos nossa venda de música também pela internet com o All Mega Store. Exatamente. Lembra? Não, fizemos muito antes que qualquer um a TV UOL. A TV UOL foi pioneira na internet. Pioneira na internet. Pioneira na internet no mundo. Eu acho que é no mundo, Foi. Só que não era framezinho, sim, aquela coisa de escada, né? O discado era um problemaço, né? Você tem razão. Só uma curiosidade com relação a esse mercado da Napster, porque a Napster ela lançava cada música, né? Cada música por 0,99 centavos de dólar na época. Você podia comprar, que era baratíssimo, né? Assim, o dólar estava 1 para 1 ainda. Estava 1 para 1. Não, e também, do ponto de vista de business, você podia montar seu próprio disco, vamos dizer assim, e comprando a 0,99 cada uma das músicas, né? E a gente quis lançar também a 0,99, só que de reais, né? Mas foi uma dificuldade enorme, porque as gravadoras, aliás, é uma indústria muito complicada, né? Até hoje. As 4 maiores gravadoras, que eu fui falar com cada uma delas para tentar montar o All Mega Store, e com o mesmo espírito, vamos lançar a 0,99 centavos de real cada música, que a gente tinha certeza que aquilo ia ser um estouro, um sucesso. Só que o problema é que as gravadoras combinaram entre elas, eram só 4, as grandes, né? E elas vieram com uma cláusula no contrato dizendo que eles definiam o preço final do consumidor. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei para eles, olha, então foi o seguinte, eu uso isso como uma verba de marketing, mas eu quero lançar 0,99. Eles não deixaram. Não deixaram. Aí lançamos a 2 e pouco. Tem uma história interessante, em Fênix. Nós estávamos lá e teve uma reunião de investidores. Sei. E falando com CEOs e pessoal que estava começando na internet, criando empresas. E estava lá o Bezos, que já estava fazendo algum sucesso com a venda de livros. E eu não me lembro quem foi que perguntou para ele por que ele não vendia CDs, não vendia música. Aí ele falou, olha, com livros, eu tenho mais de 500 mil editoras no mundo inteiro. Então, eu negocio com uma, negocio com outra, pego daqui, pego de lá. Com música, só tem 4 e eles mandam tudo. Tá vendo? É isso mesmo. Então, Não, e retrógrados, né? Uma visão muito... Tipo, mostrar, você e o Bezos estavam no Estamos com o mesmo problema. No mesmo caminho. Com o mesmo caminho, mesma dificuldade. Aí teve serviços de VoIP, como Skype, que foi lançado em 2003, Skype. Nossa, esse dá dó, né? Do veio que não conseguiu... Dá dó. Foi suplantado aí. Foi. Não, eu diria assim, hoje, tanto o WhatsApp como o Zoom na época, né, que foi lançado mais adiante, em 2014, realmente acabaram com esse negócio. Sim. Né? E as telcos também, né? As telcos perderam as grandes receitas de longa distância que eles tinham, de conectividade, tiveram que se reinventar, porque a internet veio para revolucionar. Passou a sustentar esse tráfego. Né? Exatamente. Abrigou. Exatamente. Mas essa é a evolução dos negócios, você tem que se adaptar a tudo isso. Aqui tem um fenômeno no Brasil em 2004, que era o Orkut. Lembra disso? O Orkut, que foi copiada pelo UOL. Eu lembro também. E que deu um rebu danado. Eu lembro. Eu não estava mais no UOL, então eu não tenho responsabilidade. Não, pois é. Mas foi maravilhoso. Foi. O Orkut, né? O Orkut. YouTube 2005, olha só que coisa curiosa.
Aí as redes sociais começaram a partir, já é mais recente, em 2007 no Brasil, o Facebook. Bem mais recente. Bem mais recente. Instagram, 2010. Né? Aí também teve uma Twitter revolução. 2006, se não me engano. Ou 2006. Eu acho que sim. Aqui não tenho anotado, mas acho que sim. Aí você teve algumas revoluções, por exemplo, no mercado financeiro. O PagSeguro foi lançado em 2006. Aí eu posso contar um pouquinho, porque as regras do Banco Central foram, vamos dizer assim, flexibilizadas para novos entrantes, que até então era realmente mais difícil, você tinha que fazer um depósito absurdo de valores para você criar um serviço financeiro, vamos dizer assim. E aí o Banco Central começou a apoiar a abertura do setor. E aí primeiro a gente lançou o PagSeguro, que na prática era o PayPal brasileiro, era transações na internet, era um facilitador de transações na internet, era um intermediário que dava a certeza que o comprador estava de um lado, era cadastrado conosco, que a gente fala, não, ele existe, e do outro lado você tinha também a empresa que estava vendendo, que a gente também afirmava que essa pessoa existia, dava segurança para ambos os lados, e o chargeback era nosso. A gente assumiu o chargeback porque a gente tinha certeza que o nosso sistema era antifraude, era muito bem feito. E com isso começou assim o PagSeguro, no portal, dentro do portal. Depois é que a gente começou a expandir isso para a moderninha, que aí já é mais recente, né? Mais recente, coisa de 15, 10 anos atrás. E aí o mercado começou a realmente ser, mercado financeiro, começou a sofrer uma revolução no Brasil, positiva, porque novos entrantes surgiram, e hoje praticamente todo mundo tem Pix, tem acesso a sistema financeiro, coisa que na época era muito restrita aos grandes bancos. Né? Então a internet ajuda também a destruir monopólios. Isso. O PagBank em 2019, Nubank em 2013, Caio. Esse monstro chamado Nubank foi criado em 2013. É muito recente. É muito recente e é um exemplo de empresa de sucesso. iFood em 2011, também é outro fenômeno. Outro fenômeno. Aí mais recente, Spotify em 2014, que aí é saindo do download indo por streaming, né? Isso também foi uma revolução. Eu já falei do WhatsApp e do Zoom, que com o sistema de VoIP foi substituído. E a Cloud Computing também, mais recente também. Aí nós estamos falando das grandes, Amazon, Microsoft e Google, que criaram suas clouds, que aí era um sistema mais organizado, organizaram o conteúdo da internet e o tráfego de uma forma geral. E hoje estamos na época da inteligência artificial, Caio. O que você tem a falar sobre inteligência artificial? Tudo. Tudo o quê? Ajuda? Vai roubar emprego? Vai acabar com emprego, você acha? Ou vai criar novos empregos? O que você acha? Vai acabar com muito emprego e vai criar muito emprego. Claro. Né? Acho que isso é um ponto já bem definido. Sem dúvida. É um estrago total, por exemplo, na área de comunicação. E na área de programação é sensacional. Sim. Né? Sim. Ele é sensacional na área de comunicação também. Sim. Mas já se falou e está se falando tudo sobre a inteligência artificial. Sim. E acho que o mais importante é que não olhar esse fenômeno com receio, com medo e nem com desdém. Sem dúvida. Tem que olhar esse fenômeno como é que nós vamos nos adaptar, como é que nós vamos nos reinventar, claro, né? No uso da IA. Isso para qualquer empresa. Sim. Ela serve para facilitar trâmites, logística, conhecimento da empresa, conhecimento do cliente, para qualquer empresa. Claro. Né? Construção de websites, construção de conteúdos para redes sociais, enfim. Ela ajuda muitíssimo. Sem contar a área de saúde, né? Que dá um salto de qualidade absurdo. Nossa Senhora. Absurdo. Absurdo. Em todas as áreas. Na área da política. Sim. Quer dizer, por mais que existam as deepfakes e as fake news, para quem tem bons propósitos, ela ajuda. Sim, bela muito. ferramenta, claro. E grande parte dos que estão em rede tem bons propósitos, né? Exato. Então, tudo que é propositivo pode se beneficiar muito. Claro. Enfim,
Estamos usando já no Torabit, que trabalha que bacana. com monitoramento digital, né? Mas, enfim, acho que o que eu posso falar é isso, Gil. Claro. Tem que encarar, entender Claro. e ver como é que isso vai te ajudar. Exato, tentar extrair disso o melhor possível. Exatamente. Né? Mas não tenha dúvida que o impacto da inteligência artificial, eu costumo dizer que é muito parecido com a internet, com o surgimento da internet. É muito mais grandioso. E mais grandioso. Parece que eu digo assim, é uma ruptura, né? Exato. É uma quebra de paradigma. Surgiu uma nova coisa. É uma disrupção. É disrupção total. Agora a internet que provocou grandes disrupções Exato. em grandes mercados, Exato. está ela mesma Pois é. sendo uma espécie de, vamos pôr, entre aspas, vítima. Ameaçada talvez, com essa revolução. Agora eu acho assim, como você bem colocou, cabe a nós, que estamos nas empresas, tentar extrair o melhor possível esse avanço tecnológico, que veio para revolucionar e para ajudar as pessoas. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem na área de medicina é fenomenal, é fantástico. Eu acho que a gente vai ter saltos de qualidade de vida propiciados pela inteligência artificial, que, na minha opinião, que se bem administrado, vai ser uma coisa importante para a humanidade. Tem os riscos? Tem. Tem exageros para tudo quanto é lado, isso é verdade, mas eu acho que o ser humano, no final do dia, as pessoas sabem que precisamos sobreviver, precisamos continuar, né? Apesar de ter tantas guerras, inimaginável imaginar que hoje ainda tem guerra, né? É uma coisa assim, inimaginável. É uma coisa. Mas, enfim, em algumas coisas o ser humano não evolui, mas em outras, em tecnologia principalmente, evolui muito. E eu acho que a inteligência artificial veio para nos ajudar, se Deus quiser. Caio, acho que era isso, né? Você tem mais alguma coisa a acrescentar que você lembra aí? Você foi um entrevistador maravilhoso. Imagina. É que é gostoso falar de uma coisa que a gente participou, né? É mais gostoso de contar. Você fica saudoso às vezes. Eu não sou saudoso, mas eu acho assim, é tão gostoso, né, de contar aquilo que você viveu. Você fala com mais propriedade. E o Caio temos aqui um fenômeno, um homem que contribuiu muito com a internet brasileira. Você é muito exagerado, Gil. Não. Obrigado, Caio. Imagina, obrigado você.